Olá, eu sou o Valtair Miranda e eu quero conversar com você agora sobre Apocalipse, capítulo 1, versículos 4, 5 e 6. Eu leio o texto para você aqui agora. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vou conversar com você sobre este texto, mas antes eu faço referência sobre este curso que eu vou ministrar a partir desta semana. A propaganda para o curso está aparecendo para você na tela. A interpretação do Apocalipse de João. O link também está na tela e vai aparecer nos comentários deste vídeo. Se inscreva até o dia 13 e venha estudar comigo o Apocalipse de João. Então vamos voltar ao nosso texto, Apocalipse 1, versículos 4 a 6. Veja que este texto aqui apresenta-se como uma epístola. A fórmula que você está vendo aqui, você conhece muito bem das cartas paulinas. Paulo escreveu as suas cartas e ele as começa deste jeito. Esta é a forma como Paulo começa praticamente todas as suas cartas, não é? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para a igreja tal, graça e paz. O texto do Apocalipse de João começa da mesma maneira. Eu vou lembrar a você que as igrejas para onde o Apocalipse vai, as igrejas de destino do Apocalipse, são igrejas da Ásia, igrejas essas que conheciam muito bem o Paulo, porque o Paulo passou ali durante boa parte da sua terceira viagem missionária, passou por ali também durante a sua segunda viagem missionária. Paulo ficou ali durante vários anos, em especial na cidade de Éfeso. Então, aquelas igrejas conheciam muito bem Paulo. Dá para dizer até que aquelas igrejas são igrejas paulinas, porque apesar de ele não ter plantado todas elas, boa parte delas é resultado da missão de Paulo por aquela região. Então, o João, na hora de escrever para aquelas igrejas, ele resolve usar a estrutura epistolar para o seu Apocalipse. Isso dá ao texto um elemento de familiaridade, aquelas igrejas conhecem esse tipo de texto, já tem as cartas de Paulo em alta conta ali naquela região, possivelmente eles já leem a carta de Paulo do mesmo jeito como eles leem as escrituras do Antigo Testamento, as escrituras hebraicas. Então, o formato epistolar é uma maneira de aproximação para com as igrejas, os leitores dele ali daquela região. Um outro elemento é que ele se apresenta explicitamente na carta. Os outros apocalipses escondem a identidade do autor por meio de um pseudônimo. Apocalipse de Baruque não foi escrito por Baruque. Apocalipse de Esdras não foi escrito por Esdras. Apocalipse de Barnabé não foi escrito por Barnabé. São pseudônimos. Esses autores se escondem atrás de um nome famoso do passado. No caso aqui do Apocalipse de João, ele não se escondeu. Ele usou o nome pelo qual ele era conhecido, e o fato de ele não ter usado nenhum outro nome, apenas João, significa que ele era muito bem conhecido por aquelas igrejas. As igrejas o conheciam tão bem que ele não precisava dizer João fulano de tal, João filho de fulano, João da cidade tal. Por quê? Porque ele era muito bem conhecido daquelas igrejas. Ele era aquilo que nós chamamos de profeta itinerante, passando pelas igrejas e pastoreando-as, ministrando em cada uma delas. Então ele abre mão da pseudonímia, como os demais apocalipses se valiam. Por quê? Porque ele não precisava. Ele já é muito bem conhecido daquelas igrejas, né? Então, graça e paz é um desejo para a igreja, é uma fórmula já conhecida. Eu desejo a vocês graça e paz. Graça e paz em nome de quem? Pois bem, o Paulo usava graça e paz em nome de Deus e em nome de Jesus. É geralmente assim que Paulo faz, né? Deus Pai, Jesus o Salvador, ou seja, é o nome de Deus com um epíteto, um título, e o nome de Jesus com um título. Aqui, no Apocalipse, João expande isso de uma forma muito interessante. Ele diz assim, em nome de Deus. E Deus aqui, nesse caso aqui, é descrito como aquele que era, que é e que há de vir, a eternidade de Deus, uma alusão àquela passagem de Moisés e a sarça ardente, onde Deus se apresenta como aquele que é, aquele que existe,
Então, nesse sentido, a eternidade é a característica da pessoa de Deus. Ele apresenta a Jesus, mas antes de apresentar Jesus, Jesus aparece aqui na terceira posição, ele apresenta os 7 espíritos que estão diante do trono. É uma novidade em relação às epístolas paulinas. Dá para dizer aqui que nós estamos diante de uma das mais antigas expressões trinitárias. É uma fórmula trinitária. Aqui na década de 90 do primeiro século, 90 é o tempo em que João escreve esse texto, é significativo para a gente. A gente já está entendendo o desenvolvimento da divindade na forma de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Não está completamente desenvolvido ainda, mas você já percebe os elementos aqui presentes no texto. Mais um aspecto, na hora de definir Jesus, ele define de forma expandida, ele expande. Primeiro, ele dá 3 títulos para Jesus. Jesus é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano sobre os reis da terra. Veja que cada uma destas expressões tem uma relação direta com a igreja, com a comunidade. São expressões de relacionamento. Jesus é a testemunha fiel, ou seja, aquele que nos acompanha. Testemunha fiel aqui é aquele que nos acompanha, mas não apenas isso. Há um outro elemento na palavra martes, martes aqui. A palavra é essa, martes. Testemunha fiel é também uma alusão ao caminho de sofrimento de Jesus, ao caminho da cruz de Jesus. Ele é aquele que sofreu fielmente, sofreu com fidelidade, não abriu mão da fé mesmo diante do sofrimento, e o texto do Apocalipse vai demandar isso dos seus leitores em vários momentos. Depois, ele é o primogênito dos mortos. Nós temos aqui quase que uma estrutura das obras de Jesus, né? Ele é aquele que sofre, é aquele que morre, e o terceiro elemento, ele é soberano sobre os reis da terra, aquele que alcançou a soberania a partir de sua morte, né? Ele é o primogênito dos mortos, é o primogênito daqueles que ressuscitou dos mortos, esta é a expressão inteira, né? O primeiro a ressuscitar dos mortos, e com isso ele é soberano sobre toda a terra. Estes 3 elementos recebem ainda acréscimos. Os acréscimos que vêm a seguir são relacionados com esses 3 títulos. O primeiro elemento é aquele que nos ama. Então, a testemunha fiel, aquele que nos ama. Jesus nos ama. E o amor de Jesus aqui está no presente, não é? Enquanto as outras 2 frases estão no passado. Nos libertou dos nossos pecados e nos tornou reino e sacerdotes de Deus. Mas o amor é presente. A ação de libertar do pecado é passado, a ação de tornar reino e sacerdote é passado, mas o amor de Jesus é presente. A testemunha fiel é aquele que nos ama. O primogênito dos mortos é aquele que, por causa de sua morte, nos libertou dos nossos pecados. E o soberano sobre os reis da terra é aquele que nos tornou reino e sacerdotes de Deus. Somente alguém que é soberano pode nos tornar co-soberano com ele. Não dá para assumir a soberania sem Jesus antes de nós. Jesus é soberano e, à luz da soberania de Jesus, os seus discípulos, os seus filhos, alcançam esse mesmo status, o status de soberano com Jesus. O Apocalipse vai dizer que os crentes vão se sentar em tronos com Jesus. A ideia aqui é de majestade, é de empoderamento dos crentes. E a expressão sacerdotes de Deus parece ser uma alusão direta àquelas passagens do Antigo Testamento que escolheram uma certa tribo e uma certa família para fazer a ponte entre Deus e o povo dele. Os descendentes de Abraão, os descendentes de Levi, estes fariam uma ponte entre Deus e o povo. Seriam os representantes do povo diante de Deus. O povo vai até Deus por meio deles. Aqui no Apocalipse nós vemos que isso está rompido, isso está encerrado, descontinuado. Por quê? Porque cada crente é sacerdote diante de Deus. Não há mais a necessidade de uma família levítica para nos representar, de uma classe sacerdotal para nos representar. Por quê? Porque todos somos sacerdotes diante de Deus e temos livre acesso a Ele, por meio
por meio da soberania de Jesus, da morte de Jesus e da fidelidade e do amor de Jesus. Assim o texto termina com uma declaração de fé. Dá para dizer que esta é realmente a declaração de fé de João para aquela igreja. Quando a igreja a recebesse, ela entenderia, é assim que o nosso pastor pensa a respeito de Jesus e o nosso status espiritual diante de Deus. Mas não apenas isso. Eu quero acreditar também que o fato dele usar essas expressões não é em completo isolamento para com a teologia das igrejas. É bem possível que estas expressões já fossem usadas pelas igrejas no momento de batismo, por exemplo. A expressão trinitária aqui é uma expressão muito próxima de fórmulas batismais já conhecidas dos historiadores em períodos posteriores à história da igreja. A Trindade vai aparecer em fórmulas batismais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós encontramos aqui a alusão, esse vislumbre de Trindade, é possível que nós estejamos diante de uma fórmula batismal que a igreja já conhecia. Eles deveriam batizar seus membros usando esta fórmula, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo e em nome do Espírito. O acréscimo de João me parece ser, então, as obras que ele acrescenta a Jesus, aquele que nos ama, aquele que nos libertou dos nossos pecados, aquele que nos tornou reino e sacerdotes. A igreja talvez estivesse passando por dificuldades, mas João lembra a ela 3 coisas. Primeiro, que apesar das dificuldades, o amor de Jesus acompanhava cada um deles. 2, apesar das dificuldades, eles já eram livres do poder do pecado. O pecado não poderia mais destruir suas vidas e condená-los à danação eterna. 3, eles eram agora diante de Deus, reino e sacerdotes. Se o mundo não os enxergava assim, é porque o mundo não tinha o discernimento espiritual, porque diante de Deus eles já eram todos reis e sacerdotes. Palavras bonitas. Vamos parar por aqui? Convido você mais uma vez a se inscrever em nosso curso. O curso começa nesta sexta-feira, dia 13. O link aparece aí do lado. Também estará nos comentários. Até a próxima!